Qual é a sua compreensão sobre a existência de Deus e como você chegou a essa conclusão? Quais são as principais ideias ou concepções que você tem a respeito de Deus e como elas influenciam sua visão no mundo? Como você percebe a relação entre Deus, amor e justiça? Pode explicar como esses conceitos estão interligados em sua compreensão? Estamos estudando a lição número 2 da classe de jovens que tem o tema A Realidade do Deus da Bíblia. A realidade de Deus da Bíblia refere-se à crença no Deus descrito no Antigo e Novo Testamento da Bíblia cristã. De acordo com as escrituras bíblicas, Deus é o Criador do universo e de tudo o que nele há. Ele é onisciente, sabe de tudo, onipotente, tem por todo o poder e onipresente. Está em todos os mesmos lugares ao mesmo tempo. O texto principal é: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Resumo da lição: a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. O texto bíblico se encontra em Salmos 19, versículo 1 ao 4. Introdução. Na introdução, nós vamos ver que a crença na existência de um único Deus em três pessoas, a Santíssima Trindade, é fundamental para o cristianismo. Tudo o que será abordado nesta lição depende do entendimento de que Deus não só existe, mas também criou todas as coisas e se revelou à humanidade através de sua vontade. Deus é o Criador do universo e de todas as formas de vida. Ele não apenas deu origem à vida e organizou o mundo, mas também é responsável pela criação do homem e da mulher, através de sua revelação específica e da palavra. Ele nos apresenta o plano da salvação, que será o foco de estudo nesta lição. Ponto 1 da lição: Deus e sua existência. Subtópico 1: Deus existe. Esse subtópico aborda a certeza da existência de Deus, uma crença fundamental no cristianismo. Ele se baseia na afirmação de que Deus não apenas existe, mas também demonstrou seu poder e iniciativa através do ato da criação, conforme descrito em Gênesis 1:1. A existência de Deus é vista como a origem de tudo o que existe e sua presença e vontade são confirmadas pela revelação divina. 2 pontos a ser observado aqui nesse subtópico é a existência de Deus. É uma certeza fundamental na fé cristã, baseada na Bíblia e especificamente destacada em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O segundo ponto a ser observado é: Deus demonstrou sua existência, poder e vontade através do ato da criação. Nada no mundo surgiu por acaso. Tudo teve um começo pela vontade divina. E essa realidade foi confirmada através da revelação divina. 3 palavras aqui a ser destacada desse subtópico. Fé é a primeira palavra. Fé significa a confiança e crença inabalável na existência de Deus. É essencial para a prática cristã e baseada na revelação divina e na Bíblia. A segunda palavra aqui é a revelação, o processo pelo qual Deus se descortina ou se revela à humanidade, permitindo que as pessoas compreendam sua existência, poder e vontade através da criação e das escrituras. E a terceira palavra que ia ser destacada é criação, que significa o ato pelo qual Deus deu origem ao universo e a todas as formas de vida, demonstrando seu poder e iniciativa e confirmando sua existência e vontade divina. O subtópico da lição é uma revelação geral. Esse subtópico discute a ideia de que Deus se revela à humanidade através de sua criação. Uma revelação geral que é evidente na
natureza. Apesar de a natureza comunicar parcialmente os planos do Criador para o homem, essa comunicação é limitada devido à influência do pecado na mente humana. O texto também aborda a possibilidade de que pessoas negaram intelectualmente a existência de Deus e como essa rejeição está relacionada à prática da injustiça, conforme descrito em Romanos 1:18. Dois pontos aqui temos que observar nesse subtópico Deus se revela à humanidade através de sua criação. E essa revelação é evidente na natureza. No entanto, a influência do pecado na mente humana limita a capacidade do homem de reconhecer plenamente a ação de Deus na criação. E o segundo ponto aqui a ser observado é a rejeição intelectual da existência de Deus. Não é apenas uma questão filosófica ou acadêmica, mas também está relacionada à prática da injustiça. Paulo, em Romanos 1:18 e 1:20, destaca que há pessoas que reconhecem a existência de Deus, mas escolhem negá-la, tornando-se indesculpáveis por rejeitarem o Criador e sua justiça. Três palavras aqui que eu separei aqui nesse subtópico. Revelação geral. A maneira pela qual Deus se revela à humanidade através de sua criação e da natureza, permitindo que as pessoas reconheçam sua existência e obra, embora de forma limitada devido ao pecado humano. E a segunda palavra aqui é injustiça. A prática de ações contrárias à justiça e à vontade de Deus. A rejeição da existência de Deus está diretamente relacionada à prática da injustiça, conforme descrito em Romanos 1:18. E a terceira palavra aqui é indesculpáveis, termo usado por Paulo em Romanos 1:20, para descrever aqueles que reconhecem a existência de Deus, mas escolhem negá-la, tornando-se culpados por rejeitarem o Criador e sua justiça. Subtópico 3, do ponto 1 da lição, é uma revelação específica. Nesse subtópico, aborda a ideia de que o mesmo sob o efeito do pecado, o homem comum não está isento de reconhecer a existência de Deus, que opera todas as coisas por sua santa vontade e justiça. O texto utiliza o exemplo das habilidades da ilha de Malta, que, apesar de não reconhecerem o Deus das Escrituras, demonstraram um entendimento intrínseco da justiça divina ao interpretarem o evento envolvendo Paulo e a cobra venenosa como um ato de justiça divina. Este episódio permitiu que os habitantes da ilha ouvissem o evangelho, pois Paulo foi protegido por Deus da morte. Mesmo aqui, dois pontos aqui que eu observei, mesmo pessoas que não reconhecem o Deus revelado nas Escrituras, pode ter um entendimento intrínseco da justiça divina. E isso é ilustrado pelo caso dos habitantes da ilha de Malta, que reconheceram a ação da justiça divina no evento envolvendo Paulo e a cobra venenosa. O segundo ponto aqui é a revelação específica de Deus. Pode ocorrer em situações cotidianas e inesperadas, permitindo que pessoas que não conhecem o Evangelho tenham a oportunidade de ouvi-lo e serem evangelizadas, como aconteceu com os habitantes da ilha de Malta após o incidente com Paulo. Das palavras aqui a ser observada é a justiça divina. A crença de que na uma ordem moral e divina que rege o universo, mesmo entre aqueles que não conhecem o Deus das Escrituras. Os habitantes da ilha de Malta demonstraram um entendimento desse conceito ao interpretarem o evento envolvendo Paulo como um ato de justiça divina. E a segunda palavra aqui a ser observada é o evangelismo. A mensagem central do cristianismo sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e a salvação através da fé nele.
O incidente com Paulo em Malta proporcionou a oportunidade de os habitantes ouvirem o evangelho e serem evangelizados. E a terceira palavra que é a ser observada é revelação específica. A manifestação de Deus em situações específicas e cotidianas, permitindo que pessoas que não conhecem o evangelho tenham a oportunidade de reconhecer sua existência e ouvindo a mensagem da salvação, como aconteceu com os habitantes da ilha de Malta. O ponto 2 da lição é ideias acerca da pessoa de Deus. Subtópico 1, o ateísmo. Esse subtópico aborda as diferentes ideias e crenças das pessoas acerca da existência de Deus. Ele destaca a divisão entre aqueles que acreditam na existência de um ser supremo e poderoso, que criou todas as coisas e intervém na história, e aqueles que não acreditam nessa existência, conhecido como ateus. O texto utiliza o Salmo 53:1 para ilustrar que a negação da existência de Deus começa no íntimo do homem e eventualmente se manifesta em suas ações. 2 pontos aqui a ser observado é a existência de duas principais visões acerca da existência de Deus: os que creem em sua existência e poder, e os ateus que negam a existência de um ser supremo ou o Criador. O segundo ponto que é a ser observado é a negação da existência de Deus. Começa no íntimo do homem e eventualmente se manifesta em suas ações, como indicado pelo Salmo 53:1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus, e resulta em comportamentos corruptos e iníquos. Três palavras aqui a ser observada aqui é o ateísmo, né? Que é a posição filosófica e crença de que Deus não existe. Os ateus discordam da existência de um ser supremo e poderoso que criou todas as coisas e intervém na história. E essa negação pode influenciar suas ações e comportamentos. E a segunda palavra aqui é nécio. Uma pessoa considerada tola ou ignorante, especialmente por negar a existência de Deus. O Salmo 53:1 usa esse termo para descrever aqueles que dizem em seus corações que não há Deus. E a terceira palavra aqui é a iniquidade. Comportamento moralmente errado e injusto. O Salmo 53:1 indica que a negação da existência de Deus pode levar as pessoas a se corromperem e cometerem abominável iniquidade. Subtópico 2, que tem o tema panteísmo. Esse subtópico explora a crença do panteísmo, que vê Deus como parte integrante de sua criação, onde ele é tudo e tudo é ele, em contraste com a visão teísta tradicional, que vê Deus como separado de sua criação. O panteísmo acredita que Deus está imanente em tudo. O texto utiliza o Salmo 19:1 para mostrar que, enquanto a Bíblia reconhece que Deus fez todas as coisas e utiliza sua criação para manifestar seu poder, isso não significa que ele e sua criação se misturem. 2 pontos aqui a ser observado é o panteísmo é a crença de que Deus é imanente e participa de sua obra criadora, onde ele é identificado com a natureza e o universo. E o segundo ponto aqui a ser observado é diferente da visão teísta, de se ver Deus separado de sua criação. O panteísmo acredita que Deus se manifestou com sua criação, fazendo com que os elementos da natureza e do universo sejam considerados como parte de Deus. E as palavras-chave que eu separei é panteísmo, a crença de que Deus e o universo são a mesma coisa, onde Deus é visto como imanente e inseparável de sua criação. No panteísmo, Deus é identificado como a natureza e o universo. E a segunda palavra aqui é imanente, a qualidade de estar presente ou operante em todas as partes da natureza ou universo. No contexto do panteísmo, Deus é visto como imanente
estando presente em toda a sua criação. E a terceira palavra aqui é teísta. A crença tradicional de que Deus é transcendente e separado de sua criação. Ao contrário do panteísmo, a visão teísta vê Deus como distinto e separado de sua obra criadora. O subtópico 3 é deísmo. Esse subtópico explora o conceito de deísmo, que se baseia na ideia de que Deus é o criador do universo e de tudo o que nele há, mas que ele, Deus, não interfere na história ou nas ações humanas após a criação. De acordo com o deísmo, Deus é visto como um pai ausente, que gerou a criação e agora permite que ela siga seu curso sem intervenção divina. Dois pontos principais a ser observado é o deísmo acredita que Deus é o criador do universo e de tudo o que nele há, mas que ele não interfere na história ou nas ações humanas após a criação. E o segundo ponto que é ser observado é o deísmo, os seres humanos têm liberdade para agir e decidir por si mesmo, pois Deus, após criar o mundo e os homens, não se importa mais com sua criação e permite que ele viva a sua própria sorte. E algumas palavras aqui a ser destacada deísmo é uma visão de Deus que o vê como criador do universo, mas que não interfere na história ou nas ações humanas após a criação. No deísmo, Deus é visto como um pai ausente que permite que a criação siga seu curso sem intervenção divina. E a segunda palavra aqui é autonomia, capacidade e liberdade de agir e decidir por si mesmo, sem interferência externa. No contexto do deísmo, os seres humanos são vistos como tendo autonomia para viver sua vida e fazer suas escolhas sem intervenção divina. E o terceiro palavra que é observada é transcendente. É o atributo de Deus de estar além ou acima da criação e não ser limitado por ela. No deísmo, Deus é visto como transcendente, pois ele criou o mundo e os homens, mas não interfere em suas vidas ou histórias após a criação. Subtópico 4 é teísmo. Esse subtópico explora o conceito de teísmo, que afirma a existência de Deus e a sua intervenção ativa na criação e na história. Ao contrário do deísmo, que vê Deus como um pai ausente, e do panteísmo e ateísmo, que negam ou distorcem a existência e a natureza de Deus, o teísmo defende que Deus é ativo e presente na história, revelando sua vontade e zelando por sua criação. O teísmo afirma a existência de Deus e sua intervenção ativa na criação da história, em contraste com o deísmo, que vê Deus como um pai ausente, e o panteísmo e ateísmo, que negam ou distorcem a existência e a natureza de Deus. Esse foi o primeiro ponto a ser observado aqui nesse subtópico. E o segundo ponto aqui a ser observado é o teísmo rejeita o panteísmo por tentar unir a criatura com o Criador. O deísmo por negar a intervenção divina na história. O ateísmo por negar a existência de Deus, defendendo que a existência de Deus pode ser evidenciada de diversas formas. Três palavras aqui a ser observada é teísmo. A crença na existência de Deus e na sua intervenção ativa na criação e na história. No teísmo, Deus é visto como presente, atuando de forma direta na história, revelando sua vontade e zelando pela sua criação. E a segunda palavra que é observada é intervenção, a ação de interferir ou agir de forma ativa em um evento ou situação. O teísmo, Deus é visto como intervindo na história e na criação, ao contrário do deísmo, onde Deus não intervém, evidenciando aquilo que é comprovado ou demonstrando de forma clara e evidente. No teísmo, a existência de Deus é vista como algo evidenciado de diversas formas, rejeitando assim o ateísmo que nega a existência de Deus. Chegamos à nossa conclusão
que tem diante das diversas opções de classificar Deus e sua existência, a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos, que o Senhor existe e que é pela fé que podemos nos achegar a Ele. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Mesmo diante das nossas limitações, para compreender de forma completa a revelação divina, podemos crer pela fé no Deus vivo e verdadeiro. Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe. Deus vos abençoe.